muito obrigado por estar mais uma vez conosco no Terça no CREA, trazendo aí um pouco dos seus conhecimentos para os nossos internautas, nossos profissionais das engenharias, da agronomia, das geociências, também muitos cidadãos que não são profissionais do nosso sistema, mas também nos acompanham porque entendem a importância desse momento aqui, desse aprendizado. Então, quero mais uma vez agradecer a sua participação e dizer que a expectativa é muito boa, mais um momento de muito aprendizado, de crescimento aqui para nós. Então, estamos em mais um momento do nosso Terça no CREA, como o Suênia falou, aí já é um episódio, um momento de sucesso no nosso CREA, e hoje será mais um, com certeza. Volto a palavra para você, Suênia. Obrigado. Obrigada, presidente. A partir de agora, recebemos o palestrante Rubens Dantas. Seja bem-vindo novamente ao CREA. Muito obrigado, Suênia, muito obrigado aí, o Evandro, agradeço mais uma vez o convite, né? Estou aqui com vocês mais uma vez, participando dessa belíssima iniciativa, não é? Do CREA Pernambuco, que tenta levar cada vez mais conhecimento aos seus profissionais, né? Está de parabéns. E hoje nós vamos, então, abordar um tema bem interessante e muito apropriado para a época que estamos vivendo, né? Que são as avaliações em época de pandemia, que necessitam cuidados muito especiais que nós vamos aqui apresentar para vocês. Ok? Então, a minha ideia é programar aqui é fazer uma apresentação de uns 40 minutos e depois mais 20 minutos para perguntas, tá? Tá certo? O tema é um tema que é tranquilo, é bem de fácil assimilação, né, para os profissionais, tá certo? E o que acontece é que, em função da pandemia, né, que nós estamos vivendo, tá certo? Algumas variáveis, algumas características dos imóveis, eles passam a ter uma valorização diferente em relação à época anterior, né? Então, por exemplo, os consumidores podem querer agora dar mais importância ao espaço do que à localização, por exemplo, né? Em função de poderem trabalhar mais em home office, pode ser que eles agora valorizem mais o espaço interno da sua residência do que mesmo morar mais próximo ao centro urbano, à cidade, né? E pode ser que, por exemplo, vaga de garagem já não tenha tanta importância, né? E tudo isso vai ter que ser testado, né? Testado, e para a gente poder fundamentar isso na engenharia, a gente tem testes estatísticos, científicos que precisam ser utilizados, não é, para fundamentar nosso trabalho de engenharia de avaliações, tá? Então, o que acontece é que essas características, elas, em função da sua possível mudança, alteração no comportamento do consumidor, tá? Elas precisam ser testadas e consideradas para não haver perda de bancos de dados. Então, é muito importante que o engenheiro de avaliações, ele normalmente ele já tem o seu banco de dados próprio para fazer suas avaliações, e é muito comum aplicar variáveis temporais para poder atualizar esse banco de dados sem perda das informações anteriores, tá? Só que a primeira ideia quando há uma quebra, assim como está havendo agora em termos de ambiente, usar uma variável para separar as épocas, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. Isso é uma coisa que a gente faz normalmente usando uma variável que a gente conhece como dicotômica, para depois da pandemia e 0 antes da pandemia, né?
Então, na realidade, o que a gente vai fazer é usar o método comparativo de dados de mercado, que é o método mais utilizado aqui, tá? Logicamente que a pandemia também vai afetar na aplicação de outros métodos, como o método da renda, que são usados para a avaliação de empreendimentos, basicamente, o método involutivo para glebas, isso tudo vai afetar, mas nós vamos, nessa palestra, focar mais no método comparativo, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aí um PowerPoint mostrando os passos básicos aí da aplicação desse método, tá certo? E depois com alguns exemplos e aplicações para vocês entenderem como é que deve ser tratado, deve ser realizado o tratamento desses dados em função da época que estamos vivendo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, em princípio, aqui essa apresentação. Cadê minha apresentação aqui? Compartilhar. Cadê aí o... Deixa eu ver. Vou ter que minimizar aqui, né? Então... Tá vendo aí? Tá vendo aí, o Silas? Tudo bem? Dá um feedback aí, Evandro. Tá conseguindo ver, Evandro? PowerPoint? Perfeito? Beleza. Evandro, qualquer coisa tu pode me interromper aí, fazer um bate-bola também, tá? Para a gente ficar mais dinâmico. Qualquer dúvida que você tiver, ok? Bom, então vamos ver o seguinte aqui, ó. O método comparativo de dados de mercado é o preferido pela norma brasileira de engenharia de avaliações, né? A 14653, dígito 1, que apresenta todos os métodos, e a 14653, dígito 2, que apresenta as condições para o método para avaliação de imóveis urbanos, né? A parte 3 para imóveis rurais. Então, tudo isso que a gente vai falar, isso vai servir tanto para avaliação de imóveis urbanos como para avaliação de imóveis rurais, tá? Então, veja aí, ó, a primeira coisa que você tem que fazer para avaliar um bem pelo método comparativo é fazer a sua vistoria. A vistoria para poder conhecer todas as características que podem influir nos preços desse bem, tá? Depois você vai fazer a preparação da pesquisa, exatamente para ver quais são as fontes de coleta que você vai levantar, qual é a região de abrangência dessa coleta de dados, não é? E quais os recursos, o tempo disponível, tudo mais. Em seguida, você vai, com base nesses dados coletados, fazer a modelagem. A modelagem desses dados, a gente vai tentar explicar exatamente por que os preços estão variando, né? Porque o preço de um apartamento é maior do que o outro. É maior em função da área, em função da localização, em função da idade, em função do andar, do número de vagas, da conservação, do padrão, né? Então, tudo isso são variáveis que a gente chama de variáveis explicativas ou independentes, né, que vão afetar exatamente a formação dos preços, que é a chamada variável dependente, ok? Então, a gente vai usar então, a ferramenta de regressão linear para fazer essa modelagem, ok? Bom, depois, com base nesse modelo, então se faz a avaliação do bem que se deseja, né, substituindo neste modelo as características do bem que se deseja avaliar. Ok? Bom, então, as etapas da modelagem, primeira questão é a análise exploratória dos dados, onde se verifica a amplitude dos dados, né, os gráficos de dispersão, matriz de correlações, tá, para verificar exatamente as tendências de variação dos preços com as determinadas características que se supõem que são importantes na formação desses preços, tá? Bom, depois vem a escolha das variáveis e as escalas para a composição do modelo, né? Porque nem sempre o modelo linear é o mais adequado, geralmente o modelo exponencial tem sido mais aderente ao mercado, e para isso precisa se fazer transformações de escalas, né? No caso do modelo exponencial, escalas ln
né? No modelo do potencial também, escala LN nas variáveis independentes, no modelo exponencial direto, a escala LN nos preços na variável dependente. Tá? Depois se faz o ajustamento do modelo utilizando um software, tá? Através do método dos mínimos quadrados. Esse software pode ser, inclusive, o Excel. Esse Excel pode resolver bem a parte. O Excel tem as ferramentas de análise que faz a regressão linear. Existe outro software livre também, como o R, tá? E tem também softwares que tem várias opções no mercado, né? No nosso caso particular, nós temos o SAB, que é o Sistema de Avaliação de Bens, que trabalhamos, desenvolvendo na nossa empresa, tá? Bom, aqui temos, então, depois a análise dos resultados. Vamos ver qual é o poder de explicação desse modelo, quantos por cento ele explica da variabilidade observada nos preços de mercado. Né? Você faz o teste de significância do modelo, para ver se esse modelo ele realmente é melhor do que simplesmente trabalhar com a média dos preços, né? Ou seja, que tem variáveis importantes que devem ser consideradas. Tá? Depois, a análise individual da significância dos parâmetros, para ver quais são, dentro daquelas características que são mais importantes, tá certo? Para a composição do modelo. Tá? Em seguida, vem a verificação dos pressupostos básicos. Né? Todo modelo é uma representação da realidade, nesse caso, é um modelo que está representando uma representação do mercado. Tá? E esse modelo ele tem alguns pressupostos que precisam ser atendidos, como normalidade, né? Ou seja, os preços devem ter distribuição normal, aproximadamente normal, devem ter dispersão constante, ou seja, homocedacidade, e devem ser independentes sobre a condição de normalidade, ou seja, não deve ter autocorrelação nos preços, tá? Nem nos resíduos, ok? Bom, depois, com base nesse modelo, se faz a avaliação, ok? Bom, o que é que ocorre? Sim, aí tem aqui, para fechar, esse preço pode ser tanto na forma de preço unitário, como na forma de preço total. Ok? Bom, falando também da codificação das variáveis, essas variáveis, elas nem sempre aparecem de forma direta, né? Ou seja, as variáveis quantitativas, elas são variáveis que você, como distância, andar, área, você utiliza diretamente no modelo, mas tem também as variáveis qualitativas, né? Como padrão construtivo, conservação, né? Localização, que aí você pode codificar ela através de dummies, proxies ou códigos alocados ou ajustados. Ok? Bom, então vamos ver a questão aí, agora chegando aí para o tema mesmo da nossa apresentação, que é essa questão de se tem ou não homogeneidade temporal, ou seja, será que mudou alguma coisa com essa pandemia? Será que o mercado imobiliário ele sentiu? Será que o comportamento do consumidor ele foi alterado? Então vamos pensar o seguinte, ó. Aqui vamos pôr no eixo Y os preços, no eixo X seria o tempo, né? E aí, o que acontece aqui? Ó, você colocou aqui os dados e verificou que aqui aqui na mais à direita são os dados, por exemplo, pós-pandemia, e no lado esquerdo são os dados antes da pandemia. Ou seja, existiu uma movimentação nos preços por esses dados aí que estão sendo colocados. Isso está dizendo, por exemplo, que os preços em relação à distância, tá? Vamos supor que seja preço com distância, eles estão sendo afetados por a distância, eles caem com a distância, mas de uma forma semelhante, né? Ou seja, com a mesma tendência. Então, se eu colocasse simplesmente, ignorasse a questão da época, né? Simplesmente achasse que não tinha que trabalhar, separar esses dados com uma determinada variável, eu simplesmente ajustaria uma reta e esse modelo está dizendo simplesmente que teve uma movimentação nos preços para mais aí, né? Nas duas épocas. Isso aí seria um procedimento inadequado,
tá certo? Já que a gente tem realmente os dados separados em dois blocos. Se esses pontos estão separados em dois blocos, o que teria que se fazer era trabalhar com duas retas e não apenas com uma reta. Então, se eu quero trabalhar com duas retas, o que é que eu faço? Eu uso uma dicotomia. Eu coloco aí, ó, 1, por exemplo, para depois da pandemia e 0 para antes da pandemia, né? Mas se eu colocar essa dicotômica, eu estou admitindo que a pandemia não gerou nenhum efeito na tendência, tá? Mudou a época, houve aumento de preços, tá certo? Mas a tendência, a influência daquela distância em relação ao preço continua a mesma, certo? Então, nesse caso, podia-se dizer que existia uma homogeneidade temporal, porque houve uma modificação de elevação dos preços, mas a tendência ela continua a mesma, né? Então, esse modelo, na realidade, ó, ele seria um modelo agora que leva em consideração, por exemplo, o x sendo a distância e mais uma d, que seria uma dicotômica, né? Então, vocês observem que quando esse d for zero, então você teria a reta 2, ó, que seria B0 mais B1x, né? Quando você tiver agora uma D igual a 1, ou seja, pós-pandemia, aí você tem agora, ó, B igual a 1, D igual a 1 vai ficar, o intercepto vai ser adicionado B0, mais vai ser adicionado o B2 ao B0. Então, houve uma movimentação nos interceptos, tá? Mas a tendência aqui, ó, o coeficiente da distância, ou seja, o coeficiente da inclinação é o mesmo, ou seja, o efeito, tá certo, da distância sobre os preços continua o mesmo, nessa hipótese de homogeneidade temporal, tá? Agora, pode acontecer ao contrário, né? Pode acontecer que a gente tenha uma situação desse tipo. Então, ó, a gente está vendo aqui que agora a influência, né, a queda dos preços com essa variável de x aqui, ela é muito maior antes do que depois do tempo que você estabeleceu. Ou seja, então existe aí uma heterogeneidade temporal, né? Então aqui, ó, heterogeneidade temporal, você não pode trabalhar com duas retas paralelas, ou seja, incluindo só uma dicotomia, porque você, fazendo isso, está admitindo homogeneidade temporal, que não é o caso, os dados não estão apresentando isso, né? Então, o que teria que ser feito, ó, o que teria que ser feito é agora trabalhar com duas retas concorrentes, tá? E como é que eu faço essa modelagem ocorrer, tá? Para que você tenha duas retas concorrentes? Então, a solução é usar exatamente uma variável de interação, né? É você agora multiplicar essa variável x, que seria, por exemplo, nós estamos analisando distância, vezes a variável dicotômica. Tá? Então, além de ter essa variável dicotômica, teria que ter a variável de interação, que é a multiplicação das duas, né? Com isso, agora você observe que esse modelo gera dois submodelos com retas concorrentes e não mais paralelas. Ó. Quando d igual a 0, então você tem a reta 1. Quando d igual a 1, você vai ter uma contribuição de B2 para o intercepto, mas vai ter uma contribuição de B3 também para a inclinação. Então, muda a inclinação e muda o intercepto. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo, uma análise gráfica. No caso de lotes, os lotes em épocas distintas aqui, vamos pensar aqui com frentes. Tá? Então, você tem aqui, ó, se você colocou os valores unitários com as frentes aqui, você verifica que na época 0, ó, você tinha o efeito menor da frente, na época 1, o efeito da frente é muito maior. Tá? Então, o que você faz aqui? Se você fizer somente uma regressão sem levar em consideração a interação, você vai dizer aqui que simplesmente a cada metro de frente que você aumenta, o preço aumenta. Você quer um modelo exponencial,
o modelo vai a crescer 2,4% a cada metro de frente, tá? E que você teve, pós-pandemia, você teve aqui um acréscimo médio de quase 22%, tá? Em relação à época anterior. Se você entra agora com a interação entre as duas, tá? Então você vai verificar que agora, tá, você tem dois submodelos indicando que, por exemplo, antes da pandemia, você tinha agora um acréscimo de 1,72% por cada metro de frente, mas depois você tem um acréscimo de 3,54%. Ok? Eu vou, então, aqui mostrar um outro exemplo, que é um exemplo aqui de um exemplo, por exemplo, de apartamentos, certo? Então, vamos supor que você tem uma modelagem de dados antes e depois da pandemia. Antes você teria, por exemplo, a variável temporal 0 e depois 1, e você vai especificar o teu modelo de regressão, incluindo a variável temporal, tá? A natureza do evento, por exemplo, aqui, se é oferta ou venda, tá? Vamos supor que você tem aqui, ó, está querendo testar variável temporal e você está querendo testar se houve, por exemplo, alguma diferença significativa entre preços de oferta e preço de venda, né? Você sabe que o valor de mercado é o valor de compra e venda, né? Então, é comum no mercado a gente ter dados no modelo de oferta e dados de venda, né? E os dados de venda normalmente têm um desconto, os dados de oferta são superiores àqueles que realmente, em média, se deseja vender, né? Então, normalmente, quando você coloca um determinado preço no mercado, você geralmente coloca com um acréscimo, né? Para que permitir um desconto naquele preço ofertado. Isso é uma prática comum no mercado brasileiro, tá? Então, vamos supor que você entrasse com todas as demais variáveis aqui no teu modelo, ó, incluindo, além das outras variáveis, área, idade, andar e outras mais, padrão. Aí você entra com a variável temporal, tá? Você tem dados antes e dados depois da pandemia, e você tem dados de oferta e dados de venda. Bom, mas será que depois da pandemia o desconto praticado nas ofertas permaneceu o mesmo que havia antes da pandemia? Tá? Ou esse desconto aumentou? Ou esse desconto, ou as pessoas estão admitindo um desconto maior, né? Então, para isso, para você testar essa questão, você teria que entrar com a variável agora, que seria a interação entre a testada, entre a variável temporal e a natureza do evento. Tá? Vamos ver, então, como ficaria isso no exemplo aqui. Ó. Então, vejam. Vamos supor que eu tivesse feito a especificação incorreta, simplesmente colocando a natureza do evento e a variável temporal. Então, o que é que me diz esse modelo? Esse é um modelo exponencial, tá? Vamos supor que eu tivesse entrado aqui com a renda do bairro, que tem o apartamento, a área construída total e a idade, né? Nesse modelo aqui, isso quer me dizer o seguinte, ó. Esse aqui é o modelo potencial aqui, ele diz que quando a renda aumentar 10% no bairro, o preço vai aumentar 1,4%. Tá?
Aqui está dizendo, quando a área construída aumentar 10%, né? Esse é o modelo de elasticidade constante, né? De Cobb-Douglas nessa parte. Então, ó, quando aumenta 10%, o preço aumenta 8,7%. Aqui, o teu modelo já está na forma exponencial. Ó. Então, para eu chegar nessa modelagem aqui, eu entrei com logaritmo do preço e logaritmo da renda, logaritmo da área. Aqui não, aqui eu entrei já com a idade. Então, quando eu entro com a variável na escala própria dela, ela vai ficar aqui na forma exponencial. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a idade aumenta 1 ano, o preço está caindo 1% a cada ano. Tá? E agora, vamos ver em relação aqui às minhas variáveis. N, que é oferta-venda, né? N é 1 vai ser oferta, 0 vai ser venda. E aqui o T, que é exatamente 1 pandemia, pós-pandemia e 0 pré-pandemia, tá? Então vamos ver aqui, ó. Está me dizendo que, né, quando você está colocando teu imóvel à venda, você está colocando sempre por um acréscimo de 12% a mais do que aquele que você estaria disposto a vender. Né? Você aceitaria, na realidade, você está colocando o teu imóvel por 12% a mais do que aquilo que você estaria disposto a vender. Né? Está dando um desconto aí em torno de 10, 11%, né? Tá certo? Admitindo esse desconto. E agora, o tempo aqui, ó, está dizendo o quê? Está dizendo que depois da pandemia houve uma queda no preço dos apartamentos aí de 2%. Esse modelo ele pode estar até de acordo com atendendo todas as questões normativas de significância e tudo mais, tá? Mas você precisaria, em função de uma mudança estrutural no mercado, testar realmente se essas características elas continuam com as mesmas tendências, né? Então, o que eu vou fazer aqui para a oferta e venda, vocês podem fazer da mesma forma para... Eita, peraí, volta, tocou. Vocês podem fazer do mesmo para cada uma das variáveis. Tá? Será que o consumidor ele dá a mesma importância antes para a área antes e depois da pandemia? Tá certo? E por aí vai. Então, vamos analisar aqui logo essa questão. Se eu entrei aqui, ó, agora, além de entrar com a natureza do evento, oferta ou venda, e com a variável temporal, eu entrei com uma interação, uma variável de interação, a multiplicação das duas, olha, a natureza do evento e a variável temporal, e encontrei um coeficiente para ela, e esse coeficiente sendo significante, tá? Aí você tem que olhar a significância individual do coeficiente, ele sendo significante, isso quer dizer que aquele comportamento daquela variável, ele não é o mesmo nos dois períodos. Tá? Se ele não for significante, então você trabalha com um modelo sem a variável de interação. Se for significante, você tem que manter esse produto dessas variáveis no modelo. Tá? Então, isso vocês podem fazer, como eu estava dizendo, com a variável renda. Será que o consumidor está dando a mesma importância da renda? Tá? Será que está dando a mesma importância para a área construída, para a idade? Né? Então, teria que se testar cada uma delas. Né? Então, vamos ver o que ocorre quando eu coloco esse modelo aqui, ó, quando eu coloco essa variável de interação no modelo. Então, ó, quando o T é 0, significa antes da pandemia, simplesmente eu tenho esse meu primeiro modelo aqui, ó,
e desaparece simplesmente o termo de interação. Ok. Agora, quando o T é 1 após a pandemia, o que acontece? O T é 1, então vai ficar 105, ó, vezes elevado a T, que aqui virou 1, e multiplicado por 1,12 elevado a N, ó. Aliás, desculpe, T igual a 1, né? Então vai ficar 1,05 vezes 1 vezes N, T é 1, que é exatamente depois da pandemia. Então vai ficar 1,05 elevado a N vezes 1,2 elevado a N, ou seja, dá 1,18 elevado a N. Então, o que é que isso está me dizendo? Eita, eu queria. Eita, volta. Me atrapalhando aqui, desculpem. Aí, ó, o que é que isso está me dizendo? Está me dizendo que antes da pandemia, as pessoas estavam colocando os preços 12%. Ah, por que isso está acontecendo? Os preços de oferta eram 12% superiores aos preços de venda. Tá? Mas depois da pandemia, esses preços eles estão 18% acima daquele que que o consumidor desejaria vender. Ou seja, o desconto, né, que está sendo praticado no preço antes de pandemia, que é um desconto em torno de 10, 11%, após pandemia, esse desconto ele vai para aí seus 15%, 15, ou de 15%, né? Ou seja, as pessoas estão admitindo um desconto maior, tá certo? Pós pandemia, ok? Então, tudo isso tem que ser visto, tá certo? Com cada uma dessas variáveis, o procedimento é exatamente aqui, ó. Se eu quisesse testar a renda, ia multiplicar RE vezes o T, tá? Se der significativo essa variável, é porque as pessoas estão dando importâncias diferentes da renda nessas duas épocas, né? Se eu multiplicar agora, se eu quiser testar a CT, área construída total, eu vou ter que pegar agora, multiplicar a área construída vezes o T aqui, testar a significância desse parâmetro, né? Ou seja, será que as pessoas estão dando a mesma importância às áreas, tá certo? Ou as pessoas agora querem mais área, né? Tá certo? Será que as pessoas hoje elas se interessam mais por morar mais, dão mais importância à área ou dão mais importância ao padrão do bairro, né? Será que houve mudança nisso, né? Será que é melhor hoje morar num bairro até que não seja de uma renda tão elevada, mas ter mais espaço, tá? Será que o consumidor, ele agora, em função do home office, ele não se preocupa tanto com a localização como se preocupava antes? Tudo isso tem que ser testado, né? Será que é melhor ter um imóvel agora mais até usado, com mais espaço do que um novo com menos espaço, né? Então, tudo isso aí tem que ser testado e a forma é exatamente entrar com essas técnicas especiais das variáveis de interação. Tá? Eu queria, então, aproveitar para fazer uma interação com vocês aí, porque senão a gente fica só falando e eu queria voltar então aí para Evandro, para a gente fazer um bate-papo, Evandro, e a gente então ver se tem alguma pergunta, alguma coisa para a gente interagir um pouquinho. É muito ruim essa história de ficar falando só para o computador, né? A gente, se a interação das pessoas, a gente está acostumado a dar essas aulas, essas palestras ao vivo, mas a gente tem que se acostumar. É o novo normal aí da Suênia. Então, contigo a palavra, algumas perguntas. É, enquanto Suênia vai selecionando aí, professor, realmente é um novo momento, né? Mas, assim, em relação a isso, qual a sua percepção? Tem havido realmente uma procura
diferenciada, as pessoas estão mudando o seu comportamento mesmo também na questão do morar, e isso estaria influenciando, né, nesse trabalho de avaliação de imóveis? A gente se baseia muito. O São Paulo é o termômetro do Brasil, né? O termômetro do mercado imobiliário, né? Isso. E hoje em São Paulo, a gente tem observado, né, que há uma procura muito grande por condomínios afastados da cidade, né? Ou seja, fora da cidade, tá certo? Onde as pessoas eles estão preferindo morar nesses condomínios mesmo, que eram antes condomínio de lazer, as pessoas estão se mudando para esses condomínios e para ter mais lazer, para ter mais espaço, né? E está tendo uma tendência exatamente de ocupação desses condomínios mais distantes da cidade do que isso era antes, né? Em Recife, a gente não tem sentido ainda isso, tá? Existe em paralelo à questão da pandemia, existe também um pouco de insegurança do consumidor em relação ao dinheiro do dinheiro aplicado, né? Porque a Selic está muito baixa. Então, tem existido, na realidade, uma elevação da demanda. Tem existido uma elevação da demanda e que é uma coisa que a gente não esperava, né? Mas, né, em função da pandemia, o que acontece é que as pessoas é, talvez por questões de insegurança ou então de insatisfação com a própria rentabilidade dos investimentos, tá? O que acontece é que as pessoas estão achando mais seguro em investir em imóvel do que mesmo deixar dinheiro aplicado, que a aplicação não está. Muitas delas estão abaixo da inflação, né? A Selic está, inclusive, abaixo da inflação. Então, praticamente, quem está aplicando a grande maioria desses fundos aí de aplicação e tudo mais, a tendência é empatar ou perder da inflação, tá? Então, em São Paulo mesmo, eu participei de um evento agora recentemente e uma pessoa lá muito influente no mercado imobiliário dizendo que houve uma expansão de demanda muito grande de 14% a mais do que no mesmo período do ano passado, né? Uma coisa que é bem distinta, tá certo? Aqui em Recife a gente não conseguiu ainda detectar isso, mas a gente tem observado também que alguns lançamentos que estão sendo realizados aqui estão sendo vendidos em tempo recorde, né? As pessoas estão, sem querer falar o nome aí mas normalmente lançamentos que demoravam mais para serem absorvidos, eles têm sido absorvidos de uma forma muito mais rápida. Tá? Tudo isso está mexendo com esse comportamento do consumidor, tá certo? Que de repente, pelas avaliações que eu andei fazendo na prática, tá? Eu observei que pelo menos em terrenos, tá? Terrenos houve uma redução aí no preço dos terrenos, tá? No preço de apartamentos até houve uma redução, o mercado estava muito em baixa e está recuperando. Então, são coisas que a gente vai vendo, observando, e quem é do mercado imobiliário vai poder fazer esses testes aí para detectar esses comportamentos, mudança de comportamento. Professor Rubens Dantas, Suene até tem pergunta aí para fazer, mas antes disso eu queria lhe perguntar o seguinte: um dos principais focos do nosso Terça no CREA é trazer conhecimento, logicamente, mas também é tentar mostrar novos caminhos para os profissionais. Esse Terça no CREA nós iniciamos em 2016, a crise estava muito forte, novos profissionais chegando ao mercado sem ter oportunidades,
quem estava no mercado perdendo oportunidade ou perdendo massa salarial. Então, o foco dele é muito isso. Eu lhe pergunto o seguinte: essa área de atuação, de avaliação de imóveis, ainda é espaço a ser ocupado ou já estaria muito congestionado? Já tem muita gente fazendo isso? O que é que o senhor poderia dizer, professor, aí para os nossos profissionais que estão nos assistindo, que irão nos assistir, que agora fica sempre aí no YouTube, né? Irão nos assistir e que estão à procura de novas oportunidades. Ô, Evandro, a engenharia de avaliações, na realidade, ela é uma especialidade da engenharia que tem muita demanda, né? Tanto na área judicial, tá certo? Como na área bancária, de financiamentos bancários, tá? E como também no próprio mercado privado, tá? Então, para você ter ideia, toda vez que há uma questão judicial envolvendo valor, essa questão ela vai envolver também três peritos aí, né? Um assistente técnico de cada parte e um perito judicial, tá? E as ações não são poucas, né? Envolvendo, né, desapropriações e separações, cisões, tá? E, além disso, você tem todos os bancos que trabalham com crédito imobiliário, como Caixa Econômica, Banco do Brasil e os particulares também, tá? O BNB, tá? O BNDES. O BNDES, para quem tem interesse, está com um edital aberto aí de credenciamento, né? Por quê? Porque todos esses bancos, eles têm o imóvel como garantia, tá certo? E para ter esse imóvel como garantia de financiamento, eles precisam saber qual o valor daquele bem, né? Qual o valor daquele bem. Então, é uma coisa que tem tido, assim, realmente muita demanda, tá? E falta especialista, né? Porque muitas pessoas, você vê, a questão é uma questão parece simples, mas não é tão simples, ela é um pouco complexa, porque na formação do engenheiro, geralmente não estão as bases da engenharia de avaliações, do tratamento, no tratamento da regressão, isso é coisa mais aí que a gente importa da matemática, da estatística, né? E também a parte econômica, que é a parte de engenharia econômica, a parte de finanças, tudo isso que são coisas que são as bases da engenharia de avaliações, são os três pilares, é a parte de engenharia de custos, engenharia econômica e a parte da inferência estatística, né? São os três pilares da engenharia de avaliações. Então, não é em um final de semana que o engenheiro vai se formar, né? O profissional não vai se formar com cursos rápidos, cursos. Então, é toda uma formação que é necessária, tá? E aqueles que abraçarem, que gostarem, né? Não só é importante que as pessoas gostem do que estão fazendo, e não só pela oportunidade de sobrevivência, porque aí, para ser um bom profissional, realmente tem que abraçar a causa com amor pelo que faz, né? Então, eu te digo, Evandro, que está faltando muito especialista no mercado. Pode ter muita gente fazendo, tá certo? Pode ter muita gente fazendo, mas está faltando especialista, está faltando realmente. E aqueles que se especializaram realmente receberam e não se arrependem, não se arrependem de ter investido o seu tempo naquele ramo da engenharia de avaliações, porque ela oferece muitas oportunidades. Eu deixo esse recado aí para aqueles que estão iniciando e para os iniciados também se aperfeiçoarem na medida do possível, para estarem preparados para as oportunidades. Tem perguntas, né? Nada. Suênia? Suênia? A pergunta.
Inclusive, enquanto Suênia não vem, Evandro, eu te digo que uma coisa que eu defendo futuramente é a gente ter o curso de graduação em engenharia de avaliações. Pelo número, pela quantidade de informações, de oportunidade, com certeza teria carga horária suficiente para a gente ter esse curso de graduação em engenharia de avaliações, viu? E é uma coisa que eu não sei como é que a gente. Eu tenho levantado essa bandeira, porque realmente é um mercado muito promissor e que exige uma carga horária de estudo que daria para a gente montar um curso desse de graduação, uma coisa para se pensar para o futuro. Certo. Soênia está na área, né? Suênia, Suênia, pergunta, Suênia. Eu vou falar, professor. Eu estou aqui com uma pergunta do Herbert Diego Santos Moura. Se eu for fazer uma avaliação agora em período de pandemia e não tenho dados de antes da pandemia, meu modelo está errado? Não. Qual é o nome dele? Herbert Diego. Não, Herbert, vê bem, se você está trabalhando só com dados de pandemia, após pandemia, logicamente que você não vai ter problema, porque você só está com um tempo, está com uma época, né? Tá certo? Mas você vai estar cometendo erros se você também coletar, tiver com seu banco de dados, tá certo? Usando seu banco de dados antes e pós-pandemia. Se você só tem dados pós-pandemia, tá certo? Você não terá problema. Agora, cuidado, porque esses dados teriam que ser realmente atuais, teriam que ser todos dados atuais. Aí você está, para aquele momento, na realidade, a tua avaliação é uma fotografia do momento, né? Daquela radiografia do momento. Então, se você tem dados só daquele momento, você vai estar exatamente fazendo a tua análise de mercado instantânea e aí não teria problema. Então, não precisaria usar a variável de interação. Ok? Ok. Ok, obrigada. Abrir o som para mim, presidente. Há uma pergunta do Jackson Santiago. Professor Rubens Dantas, quais perspectivas da engenharia de avaliação para o setor rural? Eu acho que a engenharia de avaliações ela tem se expandido muito no setor rural, né? Principalmente no setor bancário também, de garantias para Banco do Brasil, né? E também essa parte de desapropriações do DENIT na área rural, expansão de estradas, né? Então, existe realmente uma norma de engenharia de avaliações de imóveis rurais, que é a 14653, dígito 3, tá? E são muitos os serviços que têm aparecido nessa área, tem boas perspectivas. Ok. Gilson Romão. Gilson Romão. E sistema, eu não sei se a sigla é SAB ou é SAB, tem a base de informações para consulta ou vou ter que ir alimentando as informações de maneira manual a fim de tomar a minha base de dados? Pois é. Então, veja bem, Romualdo, né? Romualdo. Gilson Romão. Gilson Romão. Bem, Gilson, qualquer sistema que você vá tratar, ele é só a ferramenta. É a ferramenta. Você teria que levantar seus dados, tá certo? Normalmente, para o caso do SAB, você monta a sua planilha no Excel, tá? Você levanta seus dados, coloca todas as informações no Excel e depois você, então, importa do Excel para o sistema para poder tratar esses dados, tá? É muito importante, viu, Gilson, que esses dados sejam coletados por você. Não é bom que você tenha dados de outras pessoas, porque cada um vai ter seu critério, por exemplo, em relação às variáveis qualitativas. Tá? É muito importante que você crie seus critérios, você crie suas codificações, tá? Essa história de comprar dados, essa história de usar dados de outros e terceiros não é uma boa recomendação. Tá? O bom profissional, ele tem que conhecer o mercado, ele tem que levantar dados
ele tem que conferir dados. Também não adianta ficar pegando dados de internet sem conferir. Tá? Os dados de internet, de zap imóveis e tudo mais, eles podem ter falhas, tá? E esses dados são incompletos. Tá? Esses dados não têm todas as informações que você precisa. Geralmente não tem idade, não tem padrão, tá? E você, então, você teria que conferir isso. O ideal, a norma recomenda que cada dado desse seja visitado exatamente para que você possa complementar e checar as informações. Ok? Ok, obrigada. Um outro estudante que não se identificou perguntou se somente a pós-graduação é suficiente para o aprendizado, ou teria que ser feita uma graduação? No momento, nós não temos graduação, nós temos a disciplina de engenharia de avaliações em algumas universidades. Aqui em Recife, a gente tem na Politécnica, que eu fui professor também aposentado, já estou aposentado da Politécnica, continuo na Federal, na Engenharia de Avaliações na Universidade Federal de Pernambuco, e temos na Maurício de Nassau também, com Lutemberg, que é um excelente professor aí da Maurício de Nassau. Então, eu tenho informação dessas três que trabalham com uma disciplina no curso de graduação. Nós não temos ainda graduação na engenharia de avaliações, nós temos a disciplina no curso de engenharia civil, ok? E tem algumas pós-graduações que são colocadas aí no mercado, ok? Ok. Voltando ao SAB, o banco fornece esse tipo de informações? Olha, aquela questão, o banco, na realidade, você poderia, cada um teria que ter seu banco de dados. A gente não tem, o banco não vai fornecer para você o banco de dados, né? Quem é credenciado, por exemplo, da Caixa, ele recebe informações, talvez, eu não sei, na época, eu sou aposentado da Caixa há mais de 10 anos, mas na época cada credenciado tinha que fornecer 3 informações e isso era depois compartilhado. Mas eu volto a insistir na questão. Você tem que formar seu banco de dados, os seus critérios, e você não vale a pena você adquirir dados de outras pessoas sem a devida checagem pelo próprio autor do trabalho. Ok, obrigada. Há uma outra pergunta, mas a pessoa digitou errado, eu creio. Como distinguir se uma determinada poderá ser avaliada por um engenheiro agrônomo ou engenheiro civil? A uma determinada propriedade, né? Uma determinada propriedade, deve ser. Saiu errado Ele bota aqui. gleba. É uma determinada Gleba, gleba. certo. Desculpa, não estou acostumada com o termo. Achei que era digitado errado. Desculpa. Está perdoada, está perdoada. Bom, na realidade, tá certo? Para o engenheiro civil, ele tem a atribuição de avaliar imóveis urbanos, tá? E o engenheiro agrônomo avaliar imóveis rurais. Então, teria que ver se essa gleba ela está caracterizada como rural ou como urbana, né? Porque aí, dependendo da situação, ia ser o engenheiro agrônomo ou engenheiro civil. Ok. Davi Lima pergunta: com a resolução do BC sobre avaliação poder ser feita via Google, o senhor não acha que a engenharia de avaliações não está fadada a ficar restrita para engenheiros dos bancos? Olha, eu acho que isso é uma coisa, Suênia, que a gente vai ter que, a gente está batendo muito, porque é como a gente estava comentando há pouco. Os dados de internet são muito incompletos, né? Então, se eles são incompletos, eles vão gerar erro de especificação no teu modelo. E nós estamos exatamente alertando os bancos para que isso não venha a acontecer. Essa resolução do Banco Central é muito infeliz e muito inoportuna,
porque ela vai gerar uma insegurança ao sistema bancário, tá? Tá certo? Com isso, nós vamos, inclusive, eu vou até convidar todos que estão nos assistindo aí, no final de novembro, da última semana de novembro, nós vamos apresentar o nosso simpósio, é o nono simpósio da SOBREA, que é a Sociedade Brasileira de Engenharia de Avaliações, e teremos uma discussão muito boa sobre esse tema, tá? Painéis e tudo mais, vamos chamar representantes das entidades, exatamente para que a gente possa mostrar e demonstrar que essa resolução do Banco Central ela não deve se sustentar. Ela é realmente inoportuna porque isso não leva segurança aos trabalhos de engenharia de avaliação. Obrigada. Presidente, algum comentário, alguma pergunta? Agradecimentos finais? Como eu estou sabendo que o professor já tem outros compromissos agora à noite ainda, eu vou me contentar por aqui. Já respondi, além da excelente apresentação que fez, já respondeu também várias perguntas. Então, eu quero, professor Rubens Dantas, agradecer mais uma vez a sua presença, também mais uma vez no Terça no CREA, já estiveste aqui antes, de forma presencial, né? Mas, assim, agradecer não só pelos conhecimentos, mas pela didática também, muito boa. Tenho certeza que todos gostaram. E dizer que o CREA Pernambuco fica muito lisonjeado de recebê-lo aqui e também de transmitir um pouco dos seus conhecimentos para esses internautas que estão presentes hoje e os que virão também ao longo do tempo, visitando aí o YouTube, né, a nossa página no YouTube do CREA Pernambuco. Agradecer também a Suene, a Silas e a todos os que participaram também desse momento. E uma boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço também, viu? Agradeço, Evandro, pelo convite, pela oportunidade, a Suênia também, tá? E quero deixar para quem tiver interesse em participar do simpósio da Sóbrea, as inscrições já estão abertas e pelo sobrea.org.br, pessoal. Sobrea.org.br. As inscrições já estão abertas, inclusive quem tiver interesse em apresentar trabalhos técnicos e tudo mais, vai ser um simpósio online. Nós vamos ter que fazer essa primeira experiência de simpósio online, tá? Na última semana de novembro, vai ser de 18h30 às 22h30, tá? De segunda a sexta. Tá bom? Então, muito obrigado. Professor, caso queira, nos mande esse material que a gente divulga nas nossas mídias. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Tá bom? Tchau, então. Abraço. Obrigado, Silas, também aí pelo apoio. Tchau, Suênia. Boa noite a todos. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Até o próximo Terça no CREA. Tchau.